Então, dando continuidade aqui, a nutrição vegetal, através do processo de fotossíntese, é estimulada por alguns fatores que vão determinar o fechamento ou a abertura dos estômatos. Dentre os fatores importantes, nós temos a questão da luminosidade. Então, a luminosidade vai estimular a abertura dos estômatos. Então, quanto mais luz, mais estímulo para os estômatos se abrirem. Então, os estômatos se abrem durante o dia, na maioria das plantas, e se fecham à noite, né? Então, o dia, né, tem luz e a luz estimula o processo fotossintético, que para que ocorra é necessário que os estômatos estejam abertos para que haja as trocas gasosas de gás carbônico, né, e o oxigênio. A relação da concentração de gás carbônico, ou seja, se tem baixa concentração de gás carbônico no ambiente, os estômatos abrem-se. E se tem altas concentrações de gás carbônico, os estômatos fecham-se, né? Então, isso é uma adaptação à fotossíntese. Então, se tem baixo gás carbônico, os estômatos se abrem, logicamente, para captar o máximo de gás carbônico, porque é necessário para a realização da fotossíntese. Então, o gás carbônico, ele é um fator determinante para a realização da fotossíntese. Então, muito gás carbônico limita a fotossíntese. Então, o que acontece? Os estômatos se fecham, tá? Para evitar que essa fotossíntese ela seja limitada. Em relação à disponibilidade de água, pouca água no solo, tem pouca água no solo. O que os estômatos vão fazer? Os estômatos vão se fechar para quê? Para evitar que essa água ela seja perdida. Então, a adaptação à economia hídrica. Então, se tem pouca água, então fecha-se os estômatos para que a planta não perca esta água. E se tem muita água no solo, tem excesso de água, o que vai acontecer com os estômatos? Eles vão se abrir para poder eliminar o excesso de água. Como que ocorre a condução da seiva elaborada? A seiva elaborada é a matéria orgânica produzida durante a fotossíntese. E a teoria mais aceita é a teoria do fluxo de massa. Como assim? Como a matéria orgânica se movimenta no floema? Então, o local em que ocorre, né, a fotossíntese são as folhas, então a produção vai ocorrer nas folhas, e o floema ele possui maior concentração de matéria orgânica lá, nas folhas, né? E as raízes é o órgão dreno, ou seja, o floema ele vai possuir menor concentração de matéria orgânica onde? Na raiz, porque lá vai ter maior concentração de quê? De água e de sais minerais. Então, a água vai passar de lá, do xilema, para o floema, onde existe maior concentração de matéria orgânica. Então, a água ela vai passar pelo processo de osmose, tá? Do meio que ela está mais concentrada, né? Então, ela vai passar aqui por esse vaso xilemático, né? Que é o xilema, esse vaso condutor. Então, ela vai passar da raiz, né? Essa água que está em maior concentração e vai ser transportada, né, do xilema para o floema. Então, o xilema você percebe a água subindo, certo? Então, a água ela passa então para o floema e essa água ela vai empurrar a matéria orgânica para como se fosse um dreno, né, para as folhas, ou das folhas para esse vaso floemático, que é o floema, que é um vaso condutor de matéria orgânica. E aí o floema, você percebe, ó, a matéria orgânica ela vai descendo, ou seja, ela vai ser distribuída para todo o corpo do vegetal.
Então, o que faz com que a água se movimente no interior do floema é a diferença de pressão osmótica existente entre o órgão-fonte, né? O órgão-fonte seria as folhas e o dreno, né, das raízes. E a condução da seiva elaborada, ela é explicada aqui através desse esquema, onde você percebe essa aqui é uma bolsa de glicídio, ou seja, de açúcar, e aqui é uma bolsa de água, né, de água pura. E você vai perceber que o fluxo ela vai acontecer um fluxo de água, né, para cá, para a região dos glicídios, e essa água vai empurrar os glicídios para o tubo. Então vai haver essa distribuição. Bem, em relação aos hormônios vegetais, eles são chamados de fito-hormônios e eles são responsáveis por regular o funcionamento fisiológico das plantas. Quais são eles? São 5 hormônios vegetais: auxina, citocinina, etileno, gibberelina e ácido abscíssico. Vamos ver a função importante de cada hormônio desse. O hormônio auxina, esse hormônio aqui é chamado hormônio indolacético, que é o AIA. Esse hormônio ele foi descoberto por Charles Darwin e o local em que esse hormônio é produzido é na gema apical do caule, tá? Então, a planta, quando o crescimento da planta, ela está muito relacionada a essa questão da gema apical, certo? Da gema apical. Então, ela está responsável aí pelo crescimento, esse hormônio é responsável pelo crescimento, o alongamento e a diferenciação dos tecidos. Tá? Então, ele é responsável aí pelo alongamento celular, tropismo, que são os movimentos vegetais, enraizamento de estacas, dominância apical e desenvolvimento do caule e da raiz. Outro hormônio aí, continua aqui, né, a questão da explicação em relação à auxina, em relação ao alongamento celular. Então, você vai perceber que esse hormônio aqui, a auxina, ela vai estimular uma proteína a bombear íons para o interior da célula, fazendo com que haja uma expansão da parede celular e, por consequência, um alongamento celular. Em relação ao tropismo, elas vão controlar o tropismo, que é em relação à curvatura da planta em resposta a determinado estímulo, como a luz. Então, quando a planta ela tem um encurvamento estimulado aí pela auxina em direção à luz, nós temos aí o fototropismo. O caule, o excesso no caule aqui, como vocês podem observar, o excesso de auxina estimula o alongamento celular. Então, você tem aí um fototropismo positivo, né? E na raiz, o excesso de auxina inibe o alongamento celular. Então, tu vai ter um fototropismo negativo. Então, raiz, fototropismo negativo. O caule, fototropismo positivo. Então, o alongamento em direção à luz é uma característica do caule e uma retenção desse alongamento da raiz, né, provocado pelo esse hormônio auxina, provoca aí o fototropismo negativo. O gravitropismo, gravitropismo é também chamado de geotropismo, certo? E é um tipo de tropismo em que a fonte estimuladora do movimento é a fonte gravitacional.
Então, por exemplo, o caule, ele tem gravitropismo negativo, ou seja, porque ele vai ter um crescimento em direção oposta à terra, um alongamento, né? Enquanto a raiz, ela vai ter um gravitropismo positivo, porque ela vai crescer em direção ao solo, à terra. Nastismo, o que é isso? São movimentos que ocorrem em resposta a um estímulo, mas que não são orientadas pela fonte estimuladora. Então, não há a participação de auxina. Exemplo, nós temos plantas insetívoras, carnívoras, e nós temos as plantas sensitivas. Um exemplo aqui de uma planta carnívora, né, Edioneia, e a planta sensitiva, que é a Mimosa pudica. Então, também pela auxina, o enraizamento de estacas, né, que são essas raízes aqui adventistas, elas podem surgir a partir de estacas, de mudas. E o desenvolvimento de raiz e caule. A raiz é mais sensível à auxina que o caule, que uma concentração que induz o crescimento ótimo do caule tem efeito inibidor sobre o crescimento da raiz, ou seja, nós temos aqui uma porcentagem do efeito da auxina. Então, uma concentração mais elevada para o caule faz com que haja uma inibição aqui na raiz, do crescimento na raiz. A dominância apical. A auxina produzida na gema apical, que é essa parte aqui do caule, exerce inibição sobre as gemas laterais. Então, se há uma concentração de auxina na gema apical, há uma inibição aqui, né, nos ramos laterais. Então, a planta, ela permanece em estado de latência. Se retira a gema apical, vai haver o que? Essa aqui é uma técnica da poda que todo mundo conhece. As gemas laterais, elas passam a se desenvolver e a planta, ela vai ficando mais cheinha. Então, às vezes é necessário podar para poder retirar o excesso desse hormônio da auxina, para que os ramos laterais, eles possam se desenvolver. Outro hormônio aí é a citocinina. Esse hormônio, a citocinina, ele regula a divisão celular, certo? E é responsável por retardar a senescência das folhas. Tá bem aqui, ó, promove o retardo do envelhecimento da planta. Vai fazer com que demore mais, né, para a planta envelhecer. E estimula a morfogênese, que é a diferenciação dos tecidos das plantas, estimula o crescimento caulinar e quebra a dominância apical, promovendo o desenvolvimento das gemas laterais também. A auxina e a citocinina, elas podem ser utilizadas em conjunto para promover a diferenciação celular em vegetais e a formação de plantas inteiras a partir de um conjunto de células, que é chamada de calo. Então, a partir desses calos se desenvolve raízes, caules e folhas. O etileno é um gás, certo? Que é o C2H4, ou seja, é gasoso e é produzido em todas as partes da planta. E é conhecido também como hormônio da senescência. Por quê? Porque ele induz a queda, né, das folhas. Tá? Então, ele promove a germinação de plantas jovens, promove o amadurecimento de frutos, como vocês podem ver, e promove o envelhecimento celular, ou seja, a senescência. Ok? Enquanto a citocinina retarda, o gás etileno acelera, estimula aí a floração e promove a abscisão foliar, que, ou seja, a queda das folhas. A giberelina promove
a descoberta dos frutos partenorcárpicos, promove o crescimento, aliás, dos frutos partenorcárpicos, né? Promove o alongamento caulinar, porque induz o alongamento celular, tá? Então, acaba promovendo o desenvolvimento do fruto e o aumento do caule. E realiza a mobilização das reservas da semente para o embrião e quebra a dormência em sementes e em gemas na primavera, fazendo com que haja o quê? A germinação. Então, o que é essa dormência? A dormência é uma condição especial de interrupção do crescimento que ocorre principalmente em gemas e sementes, e para quebrá-la é necessário um sinal do ambiente, como a luz ou frio. E em algumas plantas, esse hormônio, a giberelina, pode substituir esse fator ambiental e quebrar aí a dormência das sementes. O ácido abscísico, conhecido como ABA, né, está relacionado com a formação da semente e o desenvolvimento do embrião, sendo responsável por promover o acúmulo de proteínas de reserva na semente e impedir a germinação prematura, tá? Então, ela promove a dormência em gemas e sementes, promove o fechamento estomático, induzido pela falta de água do solo, e induz o envelhecimento de folhas, frutos e flores, né? Então, quando fala assim, promove o fechamento estomático, ou seja, a falta de água no solo, esse hormônio está muito relacionado com essa questão do estresse hídrico ou falta de água. Então, ele vai conseguir regular as trocas de gases e de vapor de água entre a folha e a atmosfera, por meio do controle de abertura e fechamento dos estômatos, tá? Então, quando diminui muito a quantidade de água no solo, as raízes das plantas produzem esse hormônio, que é o ácido abscísico, que é transportado pelo xilema para as folhas. Aí lá nas folhas, o aumento da concentração de ácido abscísico induz o fechamento dos estômatos e assim a planta diminui a perda de água, tá? O fotoperiodismo, que está no tema 3. É o mecanismo de floração que algumas plantas angiospermas possuem em resposta ao período de luminosidade diária. Então, quando a gente fala nessa questão da luminosidade diária, né? Então, a gente vai estar falando aí em fotoperiodismo, né? A produção de flores nas plantas envolve grande investimento energético. Imagine o que ocorreria se as plantas da mesma espécie não produzissem flores na mesma época. Isso impossibilita a polinização e a reprodução cruzada. Então, o fenômeno biológico relacionado ao número de horas de luz por dia de que uma planta precisa para ativar a floração corresponde ao quê? Ao fotoperiodismo. Então, tem o fotoperiodismo crítico, que é valor em horas de iluminação, que determina a floração ou não de uma planta. E o fotoperíodo crítico é específico de cada espécie. Então, tem plantas de dia curto, que florescem quando a duração do período iluminado é inferior ao seu fotoperiodismo crítico, e a de dia longo, que floresce quando a duração do período iluminado é maior que o seu fotoperíodo crítico, e indiferentes, que não depende do fotoperíodo, tá? Em geral, as plantas, elas são consideradas de dia curto, dia longo ou dia neutro. Dia curto floresce quando o período iluminado do dia é inferior a um valor crítico, geralmente no início da primavera ou do outono. Do dia longo é superior ao valor crítico, que é no verão, e as neutras, né, que independente da duração do período iluminado do dia. Então, tá mostrando aí, tá, a questão do
período crítico da espécie do dia curto é 11 horas, que floresce quando submetida a um período de luminosidade inferior ao seu fotoperíodo crítico. Ou seja, no verão 16 horas do dia longo e no inverno 8 horas do dia curto. As plantas de dia longo aí 15 horas, né, floresce quando submetida a um período de luminosidade superior ao seu fotoperíodo crítico. No verão 16 horas e no inverno 8 horas. Então, estudos posteriores revelaram que não é o período de luminosidade diária que afetam a floração, mas sim um período de escuro a qual a planta é submetida, ou seja, as de dia curto necessita de uma noite longa e de dia longo necessita de uma noite curta. Para mim daria na mesma, né? Mas enfim, é isso. Vou passar essa parte aqui que não é necessária, tá? Próxima aula, então, passo a atividade aí. Beijos.